Muito bem, vou pedir para vocês me falarem se está compartilhando o material. Tá sim. Tá? Beleza, então. Eu já vou colocar no modo apresentação. Às vezes eu vou ter que para abrir para alguém a entrada, tá? Mas vamos lá. Então, gente, hoje a gente vai começar a falar um pouco de algumas definições de uma farmácia de manipulação e vamos falar um pouco do histórico. Então, a nossa aula vai ser basicamente isso. Eu digo algumas definições por quê? Porque durante toda a disciplina vocês termos novos, palavras novas, assim por diante. Então, sempre a gente vai ter palavras diferentes. É melhor a gente ir colocando essas palavras aos poucos para que vocês vão se acostumando, né? Do que de repente, vamos fazer uma aula só de definições. A gente acabou de falar as definições, vocês já estão com metade delas esquecidas, né? Ou mais até. Então, a gente vai inserindo as palavras aos poucos e vocês, então, quando perceberem, vocês já estão acostumados com aqueles termos e já estão, então, conhecendo bem os termos. O primeiro deles seria a farmácia magistral, né? Então, a gente tem esse termo farmácia magistral, ele é utilizado também para caracterizar a farmácia de manipulação. Qual que é a grande diferença desses dois? Na verdade, eles indicam a mesma coisa, indicam as farmácias que a gente conhece como as farmácias de manipulação. Mas é um termo que é utilizado de uma forma mais formal e mais técnica. Então, se vocês forem pegar um livro, pegar um artigo científico, um folder, muitas vezes, uma apresentação que seja, né, que tenha um cunho mais técnico, vocês vão ter muitas vezes, então, esse termo farmácia magistral, ao invés de farmácia de manipulação. Farmácia de manipulação é um termo mais comum que as pessoas, né, leigos conhecem, né, com mais facilidade. É mais fácil um leigo falar farmácia de manipulação do que falar farmácia magistral. Então, é a mesma coisa, né? Significam a mesma coisa, mas o magistral ele é algo mais técnico e farmácia de manipulação é algo mais popular. A gente tem um outro termo que era utilizado antigamente, que hoje em dia não se utiliza mais, que seria a botica. A botica, então, eram farmácias de manipulação, né, lá do começo até mais ou menos a metade do século passado. Então, até 1930 e pouco, 1940, quando as farmácias de manipulação desapareceram do Brasil. Então, esse é o primeiro termo que a gente está falando e vira e mexe vocês vão ver, então, esse termo ser usado. Muito bem. E o que a gente pode dizer que é uma farmácia de manipulação, uma farmácia magistral? Como que a gente pode caracterizar? A gente tem uma caracterização que é oficial, né, que ela vai, então, explicar com poucas palavras o que é uma farmácia magistral. É o espaço físico destinado ao preparo de formulações através de prescrições. Vocês devem estar lembrados que na aula passada eu falei um pouco sobre essa questão das prescrições, né? Então, relembrando, as farmácias de manipulação ou farmácias magistrais, elas trabalham com o seguinte conceito. Quase todas as formulações que são feitas, elas só começam a ser feitas, né? Então, dá o início do processo de produção, se for apresentada uma prescrição. Já comentei, então, que são dois casos distintos, né? A maior parte dos medicamentos vai passar por esse sistema de precisar de uma prescrição para poder dar esse
esse início do preparo, ok? Então, diferente lá da dispensação, que apesar de ter lá as faixinhas nas embalagens, vendas sob prescrição médica, não sei o quê, aqui não, aqui se respeita mais isso. E tem uma fiscalização bastante grande em relação a isso. Enquanto, né, a fiscalização faz de conta que não vê a dispensação de medicamentos lá na farmácia de dispensação sem, né, pedir a prescrição, aqui a gente tem uma exigência maior. E é cobrado isso. Só mais pouquinho, gente, que chegou mais alguém. É cobrado isso da farmácia de manipulação com uma, vamos dizer assim, uma força maior nessa cobrança do que é cobrado lá na dispensação. Então, mais uma vez, lá na frente a gente vai ver a diferença das fórmulas magistrais e oficinais, né, que a gente viu aula passada, sendo que as magistrais, então, são aquelas que obrigatoriamente precisa ser apresentada essa prescrição, e as oficinais, que são aquelas que a gente pode preparar sem a necessidade dessa prescrição. Mas só lembrando, então, que o que caracteriza a farmácia magistral é isso, é um local onde são preparadas formulações, né, frente a prescrições. Então, a gente vai precisar dessa prescrição. E vocês vão entender um pouquinho mais à frente por que isso. Muito bem. Meu Deus, quantos alunos tem nessa turma? É muita gente? Uns 35. Meu Deus, que está entrando um atrás do outro. É que são 4 períodos juntos. Ah, tá. Tá certo. É igual a turma da manhã. É que a turma da manhã eu já tinha dado aula, eu já estou acostumado com eles, né? Mas a turma de vocês eu não tinha essa certeza. Mas tem bastante gente, né? No final das contas. Bom, enfim. O que mais caracteriza a farmácia de manipulação ou farmácia magistral? Tem mais uma questão que é bastante importante, que é a questão de que os pacientes têm acesso a uma farmacoterapia individualizada, a medicamentos órfãos e a fármacos descontinuados pela indústria farmacêutica. Meu Deus, o que é isso, né? Então, vamos. O paciente tem acesso a uma farmacoterapia individualizada. Então, aqui a gente tem uma situação que difere bem a farmácia de dispensação da farmácia de manipulação. Na farmácia de dispensação, os medicamentos são produzidos lá na indústria, né? E então eles produzem esses medicamentos em concentrações que são concentrações médias para a população, né? São concentrações que podem ser usadas de uma forma geral para a população em geral, né? E essas concentrações são suficientes para produzir um efeito, né? E, né, levar o tratamento à frente. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui bem bobo, assim, mas que é fácil de entender. Ácido acetil salicílico. A gente tem um comprimido de ácido acetil salicílico de 500 miligramas, certo? Mas será que todo mundo realmente precisa de 500 miligramas para fazer aquele efeito analgésico, aquele efeito antitérmico? Ou será que, dependendo do organismo, uma concentração menor seria suficiente? Dependendo do organismo, uma concentração maior seria necessária? Pode acontecer? Pode. Mas a indústria ela não consegue, né, pensar em cada uma das pessoas diferentes como um ser individual e produzir um medicamento específico para aquela pessoa. Eles fabricam milhões de comprimidos de ácido acetil salicílico por dia. Não dá para fazer um em cada concentração diferente para tentar vender esse produto. Então, a indústria, né, abaixo de vários estudos, tudo mais, eles determinam qual que é a concentração média que atinge a maior parte da população, que traz o melhor efeito para a maior parte da população, e é aquela concentração que eles vão, então, produzir. Certo? Porém,
a gente tem essas pessoas que talvez não precisem dos 500 miligramas, talvez com 400, hipoteticamente falando, né? Mas talvez com 400 miligramas ela tivesse o efeito analgésico ideal, né? Ou uma outra pessoa que talvez precisasse lá de 575 miligramas para ter esse efeito ideal. A indústria não pode fazer isso, mas a farmácia faz. Por quê? Porque ela faz o medicamento individualizado, ela manipula um medicamento específico para cada pessoa. Então, quando vocês forem entrar numa farmácia de manipulação, vocês não vão ver as pessoas fazendo lá 1.000 unidades de ácido acetil salicílico. Não, por quê? Porque você vai fazer aquela quantidade que for necessária, conforme foi pedido para aquela pessoa específica, naquela concentração. Então, assim, é uma vantagem bastante grande que a gente tem, que, por exemplo, se um prescritor percebe que um determinado paciente ele não precisa de 500 miligramas de ácido acetil salicílico, mas ele tem o melhor efeito com 400 miligramas, ele pode prescrever essa concentração. E a farmácia vai, então, produzir, né, baseado nessa prescrição que ele fez. Claro que a gente precisa ter o conhecimento de cada princípio ativo, a gente precisa ter conhecimento das faixas de utilização normais de cada princípio ativo. Não vou aqui afirmar, mas digamos que para o ácido acetil salicílico, ao invés de 500, né, somente 500, a faixa fosse de 400 a 600, faixa ideal de utilização. Então, a gente precisa conhecer isso, né, para avaliar essa prescrição e dizer, não, ele está pedindo 400 miligramas, mas 400 miligramas está dentro da faixa de utilização. O paciente não vai tomar uma subdose, né? Ou, né, ele prescreve 475, eu vou avaliar lá, não, ácido acetil salicílico, pode até 600, então, 575 eu tinha falado, pode até 600, então eu posso preparar. Então, tem a nossa parte também de avaliar, não é só o que o prescritor escreve no papel que a gente obrigatoriamente tem que acatar, a gente precisa conhecer isso, né? Mas ele pode fazer isso, ele pode, então, prescrever uma concentração diferente daquilo que tem no medicamento industrializado. Então, isso é uma vantagem que a farmácia de manipulação acaba tendo, né? Outra vantagem que a gente tem, e obviamente isso é importante para o paciente, porque ele pode ter um tratamento mais adequado para ele, né? Para o organismo dele. Outra vantagem que a gente tem é a questão do medicamento órfão. Vocês já ouviram falar em medicamento órfão? Não. Sim, não? Não? O que é um medicamento órfão? Alguém tem ideia? Seria o que você falou dele ser descontinuado? Não, o descontinuado é outra coisa, que é o próximo que a gente vai ver. O medicamento órfão é aquele que a indústria nunca produziu. Eles nunca quiseram produzir, né? Por quê? Por vários motivos. Um dos principais motivos é a questão de preço muito baixo, né? O medicamento vai ser produzido e ele vai ter um preço muito baixo, então para a indústria não vale a pena mobilizar lá uma linha de produção gigantesca para fazer um produto muito barato, né? Eles preferem, então, utilizar essa linha de produto para fazer um produto mais lucrativo. Uma coisa que vocês precisam entender é que a indústria de medicamentos ela não trabalha a favor da população, eles trabalham a favor do lucro. Então, em primeiro lugar vem o lucro, segundo lugar vem o lucro, terceiro lugar vem o lucro, lá pelo 10º lugar vem o paciente. Então, se não for lucrativo o suficiente, simplesmente não se produz. E quando a gente tem situações que talvez, né, um medicamento que esteja sendo produzido, ele
esteja mais dando lucro suficiente, ele simplesmente é descontinuado. Então, o medicamento órfão é aquele medicamento que o próprio nome diz, né? Ele foi abandonado pela indústria, nunca a indústria quis produzir esse medicamento. E o medicamento descontinuado é aquele que foi produzido e, de repente, eles perderam o interesse em continuar a produção e simplesmente pararam de produzir. Vou dar um exemplo de medicamento órfão para que vocês entendam mais facilmente. Até a pandemia, até o início da pandemia, talvez um pouco antes, a gente não ouvia falar em cloroquina como medicamento. Porém, era um medicamento que era produzido não pela indústria. Vou explicar direitinho. Então, há muito tempo já, a cloroquina é utilizada para tratamento de malária. E ela é bastante eficiente para o tratamento de malária. Então, ela sempre foi produzida para atender a população que está exposta à malária e para atender principalmente o exército brasileiro, que muitas vezes faz... eu não lembro como que fala o nome, mas que leva os seus soldados para fazer simulações de guerra, às vezes em florestas, às vezes em locais mais distantes, e então eles precisam proteger esses soldados. Então, o que a gente sempre teve? Cloroquina sendo produzida sim, porém a indústria, né, indústria farmacêutica, nunca quis produzir porque é um medicamento muito barato. E, além de ser barato, é um medicamento que seria, né, distribuído, como ele é a malária é uma doença endêmica, né, que acontece só em poucos lugares do nosso país. Esse medicamento seria produzido exatamente para essa população, né, que ia ser distribuído, então, uma quantidade pequena de medicamentos, né, em relação às produções normais das indústrias, e distribuído em alguns lugares. Então, para a indústria nunca foi interessante. Então, o que a gente teve? A produção de cloroquina sendo feita pela indústria de medicamentos que o Exército tem. Então, o Exército tem uma indústria que já é bastante antiga e é uma indústria bastante importante. Mas é uma indústria não comercial, né? Então, é uma indústria que não visa lucro. Então, eles sim esse medicamento para abastecer o próprio Exército e para abastecer também o serviço público, né, o SUS, para que esse medicamento seja distribuído gratuitamente nos locais onde a malária existe. Então, o SUS recebe esse medicamento e é mandado para vários locais, né, locais específicos onde tem malária, para que ele seja distribuído para a população. Isso aconteceu e sempre foi assim, porque a indústria não tinha interesse, porque financeiramente para a indústria não era importante. Aí, de repente, começou a pandemia e, né, cloroquina, hidroxicloroquina, não sei o quê, algumas indústrias começaram a produzir, né, pensando que talvez na pandemia tivesse uma busca muito grande e que eles iam ter lucro com isso. É bem daqui a pouco essas empresas que produzem parem de produzir, porque a busca vai diminuir cada vez mais. Então, isso é um medicamento órfão, é um medicamento que ele sempre foi deixado de lado pela indústria, porque não era lucrativo. E a farmácia de manipulação, ela pode, então, comprar a matéria-prima, comprar esse princípio ativo e fazer individualmente para o seu paciente, né, quando tiver uma prescrição. Então, né, é um nicho de mercado das farmácias de manipulação trabalhar com esses medicamentos órfãos. E os descontinuados, né, também são uma situação bastante complicada, porque muitas vezes as pessoas utilizam medicamentos por um período muito prolongado, né, ou
às vezes eles precisam usar o medicamento para sempre, né, durante toda a vida. E simplesmente, do nada, a indústria para de fabricar. Ah, não vamos mais fabricar. Aí o paciente fica totalmente desassistido. Se tiver um outro medicamento que seja compatível com essa patologia e que possa ser utilizado, muito que bem. Caso contrário, simplesmente fica abandonado. Porém, as farmácias de manipulação, elas conseguem, então, comprar essas matérias-primas e dar continuidade ao tratamento dessas pessoas. Então, tem farmácias de manipulação que também se especializam nesse tipo de serviço, de dar continuidade, então, para aqueles medicamentos que não estão mais sendo produzidos, ok? A indústria farmacêutica, ela não está preocupada com a saúde da população. Isso, infelizmente, é um fato que está aí e a gente vê isso todo dia. Tem outras coisas que são importantes também, né? Que não estão colocados aqui, vão estar colocados mais à frente, mas eu já vou falar. A farmácia de manipulação, ela também tem uma vantagem que é bastante importante, que é a questão de associar princípios ativos. Às vezes, o indivíduo é polimedicado, ele toma 3, 4, 5 medicamentos ao mesmo tempo, e tomar 3, 4, 5 comprimidos ou cápsulas de uma vez não é nada agradável, né? E tem muita gente que tem dificuldade ainda por cima de tomar muito medicamento ao mesmo tempo. Depois de uma certa avaliação, depois de um estudo de caso, né? O prescritor pode, de repente, prescrever uma associação desses princípios ativos todos numa cápsula só, por exemplo. Isso facilita muito a vida do paciente, né? Na questão da tomada e também na questão, né, que a gente vê muitas vezes no dia a dia, o paciente tem que comprar 4, 5 embalagens de medicamentos e às vezes ele está utilizando um medicamento que a caixa vem com 30 cápsulas, daí outro medicamento a caixa vem com 12, outro medicamento a caixa vem com 24, que não existe um padrão, né? E daí ele começa a se confundir, né? E de repente chega um dia lá que acabou o medicamento lá da caixinha de 12, ele tem os outros, ele acaba tomando os outros e deixa de tomar aquele de 12 porque ele não comprou uma nova caixa. Aqui não, aqui todos os produtos todos os ativos vão estar dentro da mesma cápsula. Então, isso pode acontecer? Pode, a farmácia pode fazer isso. Claro que também não é, né, tem que ter todo um estudo de caso, estudo dos princípios ativos para ver se eles são compatíveis, se eles não se interagem entre si e que podem trazer problemas graves para o paciente, né? Mas caso nada seja detectado de ruim, para acontecer e facilita bastante a vida do paciente. Outra coisa também que a farmácia de manipulação pode fazer e que pode facilitar bastante também a utilização do medicamento e a adesão ao tratamento. Todo mundo, não vou dizer todo mundo, mas toda criança já algum dia na vida teve que tomar um medicamento que ela não conseguia tomar por algum motivo. Ou porque tinha um sabor muito ruim, ou porque era um líquido que ela não... um líquido talvez que ela não conseguisse engolir, ou era um comprimido, ou era uma cápsula muito grande, assim por diante. Né? Então, hoje, a gente tem um outro nicho de mercado que é as formas farmacêuticas infantis. Então, a gente pode fazer com que a criança tome o medicamento de uma forma um pouquinho mais fácil, transformando essa forma farmacêutica numa forma que para ela seria mais agradável. Por exemplo, fazer uma bala de goma, né? E dentro dessa bala de goma tem o princípio ativo. Ela acaba comendo essa bala e muitas vezes nem sentindo o gosto do medicamento, né? Então, se você dá um comprimido
para uma criança, muitas vezes ela vai espernear para tomar. Agora, se você dá uma bala, é difícil você ver uma criança que vai espernear para chupar essa bala. Pode ser feito na forma de sorvete, pode ser feito na forma de pirulito, pode ser feito na forma de chocolate. Inclusive, o chocolate é uma forma bastante interessante para pessoas que estão tomando algum medicamento para redução de peso. Porque o que você faz? Às vezes, quem está fazendo algum tipo de tratamento tem um problema bastante grande no abandono de doce, né? Doce, chocolate, tudo mais. Então, a gente pode fazer, por exemplo, esse medicamento na forma de chocolate. Claro que não é um chocolate doce, né? Mas é na forma de chocolate. E a pessoa, então, ela toma o medicamento, ao mesmo tempo ela está saciando aquele desejo de comer um chocolate, né? Então, ela não passa por aquela síndrome de abstinência do chocolate, porque ela vai comer o chocolate a hora que ela for tomar o medicamento. Então, facilita muito até o próprio tratamento. Então, é mais ou menos isso que eu falei, que está falado aqui. As farmácias de manipulação, então, o processo todo é feito individualmente, né, um a um, né? Então, é uma formulação para cada paciente, é individualizada, é diferente, é de acordo com o que foi prescrito para aquele paciente, né? Obviamente, dentro das regras que são, né, a necessidade da prescrição. Essa prescrição não precisa ser necessariamente médica. Muitas vezes a gente fala receita médica, né? Mas não necessariamente. Tem outros que podem prescrever e que, né, a gente pode manipular. Então, além do médico, a gente tem o dentista, a gente tem o nutricionista, tem o veterinário, tem o farmacêutico e quem está trabalhando na estética hoje, alguns profissionais da estética, eles podem também prescrever algumas formulações. Cada um dentro do da sua área de atuação. Isso é bastante importante. Por exemplo, e infelizmente isso acontece, né, mas um dentista prescrever um medicamento, um ansiolítico, né, ou um medicamento para depressão, como é que a gente diz? Me fugiu a palavra. A desculpa é que tem alguns medicamentos para depressão que podem melhorar algum problema odontológico. Tem uma certa... sabe bem, né? Isso fica um pouco no limbo, mas aparece bastante. Então, a gente só tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Cada profissional tem a sua área de atuação e cada um deles pode prescrever dentro da sua área de atuação, né? E daí a gente pode, então, com essas prescrições, transformar aquilo em formas farmacêuticas. Daí eu coloquei alguns exemplos aqui. Pós, cápsulas, shakes, sachês, comprimidos, xaropes, cremes, pomadas, géis, soluções de uso otológico e nasal. Otológico é de ouvido. Nasal, supositórios, outras mais que eu comentei anteriormente, né? Como bala, pirulito, sorvete, chocolate. A gente pode fazer biscoito para cachorro, formas farmacêuticas para animais e assim por diante. E também a gente pode manipular medicamentos estéreis para uso parenteral. Aqui a gente tem, claro, regras específicas que vão dizer que a farmácia pode preparar esse tipo de medicamento. A gente precisa de uma estrutura física bastante grande e a gente precisa de uma estrutura física bastante... Alguém escreveu alguma coisa? Uma estrutura física bastante complexa. Não é, então, qualquer farmácia que vai fazer. Não está passando os slides para vocês? Agora passou, antes estava parado no anterior. Ele deu uma estacionada?
Tá. Qualquer coisa avisem, tá? Que às vezes eles têm uma tendência a estacionar. Então, medicamento estéril é uma situação bastante complexa, porque a gente precisa de uma estrutura mais rígida do que uma estrutura de uma sala de cirurgia, por exemplo. A gente precisa de um ambiente 100% estéril, porque se eu for preparar o medicamento para uso parenteral, o medicamento vai ser injetado diretamente dentro do nosso organismo, né? Seja endovenoso, seja intramuscular, mas ele vai diretamente para dentro do nosso organismo. Não tem barreira nenhuma, né, que possa segurar o micro-organismo. E nesse caso a gente precisa então de uma estrutura bastante grande. Tanto que aqui em Curitiba, por exemplo, que a gente tem uma grande quantidade de farmácia de manipulação, nós temos 2 somente que fazem produtos estéreis. Muito bem. Então, falando dos benefícios, já comentei, né? Só vou citar aqui de volta, né? Então, benefício do medicamento manipulado. Versatilidade possológica, então, aquela questão, né, de eu poder preparar o medicamento na concentração ideal para o paciente. A associação de fármacos, né? Então, colocar 2, 3 fármacos que o paciente toma separadamente, colocar tudo numa forma só. Possibilidade de escolha da forma farmacêutica e dos recipientes. Eu falei das formas farmacêuticas, né, que a gente pode, então, variar essas formas, mas eu não falei dos recipientes. Os recipientes, o que são? São substâncias que são introduzidas no medicamento, na forma farmacêutica que a gente está, para dar alguma característica específica. Por exemplo, corante. Eu posso dar uma cor para um comprimido que eu estou fazendo. As cápsulas que eu utilizo, né, que eu compro para colocar o medicamento dentro, elas geralmente são coloridas. Elas são opacas e coloridas. Então, você vai pegar uma cápsula, muitas vezes a cápsula tem lá a cor branca e vermelha, preta e amarela e assim por diante. E a gente tem as cápsulas em colores transparentes. Por quê? Porque muitas vezes o prescritor, né, conhecendo o quadro do paciente, ele sabe que aquele paciente ele tem, por exemplo, alergia a um determinado corante. Tem um corante amarelo que é muito comum ele ser utilizado em alimento e em medicamento que muita gente tem alergia. Então, o prescritor pode, já na prescrição, escrever fazer cápsula de tal medicamento, utilizar cápsula incolor, o paciente tem alergia a corante, né? Ou um creme, por exemplo. Eu posso simplesmente fazer o creme e não colocar uma essência, porque a pessoa pode ser alérgica a essências. Então, o prescritor já manda lá na prescrição essa informação. Coisa que a gente não pode fazer no medicamento industrializado. Se você precisa de um medicamento e aquele medicamento, quando você abre, você vê que ele tem um corante, né, que ele é colorido, e você tem alergia a corante, simplesmente você não vai poder utilizar, né? Um creme que eu compro, e o creme, quando eu abro, já percebo que ele tem um cheirinho, né, uma essência, eu sei que eu não vou poder utilizar. E de manipulação, então pode resolver esse problema tirando a essência do creme ou não utilizando nada colorido para fazer um comprimido ou uma cápsula. E, né, a possibilidade de resgate de medicamentos continuados. Outra coisa que também é benefício e que a gente tem que levar em consideração é que geralmente as farmácias de manipulação elas conseguem fazer o produto com um valor abaixo do valor do medicamento. Oi. Pode falar. Só veja se não ficou parado. Só veja se não ficou parado novamente o slide, por favor. Ficou? Deixa eu ir para frente e para trás aqui. Tá indo ou não? Para mim, não. Não? Aonde agora que foi tá? para o benefícios. Isso, esse foi o que eu falei agora. Não estava Tá. aparecendo, ele estava no anterior. Não tá? Tá.
Vou passar para o da frente, então já me digam se foi para frente. Farmacotécnica. Foi. Tá, beleza. Então, que eu estava falando, né? O medicamento, a maior parte dos medicamentos, a farmácia de manipulação consegue fazer um valor abaixo do valor cobrado numa farmácia de dispensação. Tem as exceções, mas de uma forma geral, ele pode ser mais barato. Então, também é um outro benefício. Agora, falando então da farmacotécnica, que é o nome da disciplina que a gente vai estar, né, estudando, o que é a farmacotécnica? É a ciência responsável pelo desenvolvimento e produção de medicamentos, vejam bem todas essas informações, levando-se em conta o efeito terapêutico, né, e a estabilidade, que é o prazo de validade desejado, condições de acondicionamento, transporte e armazenamento, bem como a forma ideal de administração e dispensação. Então, a farmacotécnica não é simplesmente preparar o medicamento. Mais que isso, a gente vê o trabalho como um todo, porque tudo vai influenciar no preparo desse medicamento. Então, a farmacotécnica ela vai trabalhar várias outras coisas que estão relacionadas com essa produção de medicamento. Não só o produzir, mas coisas que vêm antes e coisas que vêm depois. Então, coisas que vêm antes, por exemplo, desenvolvimento de uma base, como eu comentei para vocês, né? A minha farmácia eu vou desenvolver um creme, né? E esse creme vai ser a minha base para adicionar os princípios ativos. Então, esse creme eu que vou desenvolver. Uma outra farmacêutico da outra farmácia, ele vai desenvolver o seu creme, que pode ser diferente do meu. E talvez você já tenha até passado por aquela situação de repente fazer um creme numa determinada farmácia, estar acostumado com aquele creme, então você já compra, já passa e você sabe que aquele creme está funcionando bem, e de repente, por algum motivo, você manda fazer numa outra farmácia. E você percebe que o creme não é igual, que tem alguma coisa diferente. Você passa, às vezes ele deixa a pele esbranquiçada, parece que não absorve bem. Por quê? Porque cada farmácia vai fazer a sua base de creme, ela vai criar, ela vai desenvolver a sua fórmula e vai utilizar a sua fórmula, tá? Então, quando eu quero, né, que o meu cliente goste do meu produto, ele goste do creme que eu estou fazendo e ele volte a comprar comigo, eu vou desenvolver uma fórmula que seja uma fórmula agradável, né, que as pessoas utilizem e achem aquela formulação boa, né? Então, essa questão de desenvolvimento também é importante, porque se eu desenvolver uma boa fórmula de creme, quando eu for produzir o creme, eu já sei que o meu cliente vai gostar desse creme, né? Se eu não desenvolvo uma boa fórmula, eu vou preparar, né? Vou produzir esse creme, mas pode ser que lá na frente a aceitação não seja tão boa. E essa questão de produzir não é simplesmente criar uma fórmula. Você vai criar uma fórmula e você vai ter que colocar substâncias ali dentro que façam com que esse produto dure por um determinado período de tempo. Então, eu vou colocar substâncias conservantes, por exemplo, para que não cresça micro-organismo ali, né? Então, eu tenho que escolher o melhor conservante, eu tenho que colocar a concentração adequada para que ele, vamos dizer assim, ele proteja esse meu creme de micro-organismo por um determinado período de tempo. E em cima disso, eu vou criar o prazo de validade do meu creme, ok? Que mais? Só isso? Não. Eu preciso conhecer meu creme, eu preciso saber como que ele tem que ser armazenado, né? Como que ele tem que ser acondicionado, como que ele tem que ser transportado. Então,
eu fiz o meu creme, eu preciso colocar ele numa embalagem, eu preciso acondicionar ele. A gente vai ver uma aula mais à frente que a gente vai falar de diferentes tipos de embalagem. Eu tenho, por exemplo, cremes que não podem ser armazenados em qualquer tipo, em todos os tipos de embalagem de plástico que existem, porque a gente tem diversos tipos de plástico diferentes. Tem alguns plásticos que não protegem bem o nosso produto. Tem vidros que podem influenciar na estabilidade do produto. Então, a gente precisa conhecer, né, o produto e conhecer os materiais de acondicionamento para a gente decidir qual que é o melhor material de acondicionamento. É plástico, é vidro, é metal, que tipo de plástico e outras coisas mais, né? Por exemplo, não é só o tipo de plástico, mas esse plástico ele é transparente, ele é opaco, ele deixa passar a luz. Se ele deixa passar a luz, pode ser que meu creme sofra alteração por causa da luz. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Transporte. É bastante comum que as farmácias façam entrega, né, dos medicamentos. Então, a pessoa faz a encomenda e o motoboy vai lá e entrega na casa da pessoa. Dependendo do tipo de caixa de transporte, se ela não for uma caixa térmica, o produto pode ficar ali dentro da caixa térmica e continua não passando, gente. Mas eu estou no mesmo slide ainda. Eu vou deixar assim, sem modo apresentação, tá bom? Ah, não, desculpa, professor. É que você falou sobre transporte, eu achei que já tinha mudado para outro, mais de um Não, até. não. Ainda estamos aqui. Então, essa questão do transporte. Imagine um motoboy que pega um creme, né? Coloca dentro dessa caixa de transporte, ela não é térmica, e ele anda a cidade inteira durante o dia inteiro, embaixo do sol. Ali dentro pode ser que a temperatura chegue a uns 70 graus, e isso pode fazer com que o creme desestabilize. Então, é importante isso também. E o armazenamento também desse produto na casa das pessoas é bastante importante. Pense o seguinte: eu fiz um creme e esse creme precisa ser mantido na geladeira. Se eu não aviso, não faço uma orientação para o meu cliente, será que ele vai olhar no rótulo que tem que guardar na geladeira? Pode ser que sim, pode ser que não. Então a gente precisa, na verdade, orientar, né, para evitar que ele não leia aquele rótulo. Ou orientar mais ainda, né, para dizer, olha, para guardar na geladeira, mas não é para guardar na porta da geladeira, que é onde geralmente as pessoas guardam, porque o acesso é mais fácil e tudo mais. Porque ali tem uma variação muito grande de temperatura, tal. Então, essas informações são importantes. Quando eu mandei o creme, eu mandei junto uma espátula, uma colherzinha. Essa espátula é para você pegar o creme, não é para você colocar o dedo no creme, porque o teu dedo pode contaminar o creme e daria 2, 3 dias todo escuro, porque cresceu o micro-organismo. Né? Então, isso é importante. Essa questão de você orientar o paciente, né, depois do produto pronto, quando ele está pegando o medicamento, para não ter problema. E é melhor você orientar do que você simplesmente não orientar e o paciente levar o produto para casa, fazer procedimento errado, o produto contaminar e ele voltar para a tua farmácia reclamar que o produto está contaminado. Né? Então, você orientando, você está prevenindo, inclusive, um problema para você. Só para vocês terem uma noção aí de informações de que disciplinas que a gente, ou de que áreas que a gente precisa, para a gente entender a farmacotécnica como um todo, a gente precisa um pouco de física, né? Pensa em balança, pensa em medições de volume, então a gente precisa de algumas informações, fisicoquímica a mesma coisa, farmacognosia,
legislação, o trabalho da farmácia de manipulação, ele é regido por várias legislações diferentes, químicas, anatomia, fisiologia, e obviamente uma que não está aí, mas que é a principal, que é a farmacologia. Então, em certos momentos a gente vai pensar algumas coisas dessas áreas de estudo, tá? Então, a farmacotécnica ela é bastante ampla nesse ponto, porque a gente vai pincelando algumas coisas de outras áreas. Pergunta para vocês. Quando que o que a gente conhece hoje como farmacotécnica ou manipulação de medicamentos começou? Muitas vezes as pessoas falam, lá no começo do século passado, quando tinha boticário, não sei o quê. Não. A gente pode dizer que lá, desde a pré-história, a gente já tem a preparação de medicamentos. Então, a partir do momento que os seres humanos da época, eles se reuniram em grupos para poder sobreviver, então os grupos ficam mais fortes, né? Eles se defendem melhor, eles conseguem se alimentar melhor e tudo mais. A gente viu, então, viu não, né? Mas a gente imagina. Nesse caso, a gente não tem nenhuma prova concreta disso, mas a gente imagina que isso tenha acontecido. Que, então, dentro desses grupos, cada um acabava tendo uma função diferente ali dentro, né? Então, alguns ficavam responsáveis pela segurança, de cuidar do grupo, alguns ficavam responsáveis de caçar, buscar comida, alguns ficavam responsáveis por preparar essa comida, e sempre tinha aquele que ficava responsável pela saúde do seu povo, né, do seu grupo. E esse, então, indivíduo, ele acabava, então, trabalhando com o que eles tinham na mão na época, né? Então, utilização de plantas, utilização de produtos de origem animal e, às vezes, de origem mineral também. Mas como que eles sabiam que determinada planta traria algum efeito, se determinada planta era tóxica ou determinada planta tinha um efeito terapêutico para alguma coisa e assim por diante? Pela experimentação, né? Então, a gente sabe que quando você não tem informação, você vai buscar onde? Ou experimentando, né? Ou observando. Então, muitas coisas, esse responsável do grupo acabava observando os animais ao redor, agindo, né? E interagindo com certas plantas e vendo os resultados. Então, eles acabavam percebendo, por exemplo, o animal estava lá meio... Isso inclusive, a história do café, né? Vou fazer uma analogia aqui, mas o café ele foi descoberto como uma bebida porque um pastor ele levava suas cabras lá para pastar num determinado local e ele começou a perceber que as cabras comiam uma plantinha, né, uma frutinha vermelha, e depois elas ficavam agitadas, elas começavam a correr, a pular, não sei o quê. E ele pegou aquela planta, né, e começou a trabalhar com aquela planta e descobriu que era o café que a gente tem até hoje, né? E antes disso, então, lá na pré-história, eles também acabavam observando os outros animais se utilizando das plantas por algum motivo e, né, vendo que tinha algum tipo de resultado. E daí começava a utilizar aquilo para uso dentro do grupo também. Quem tem cachorro, por exemplo, já deve ter observado o cachorro quando ele está com dor de barriga, ele vai lá e come grama, né? Então, isso é uma observação que a gente faz do nosso animal e que eles faziam lá na pré-história. Mas aqui é tudo imagina-se, né? Aqui não tem nenhum registro verdadeiro. O primeiro registro que a gente tem é na Mesopotâmia, que descobriram uma tabuinha de argila com uma certa escrita, e dentro dessa escrita, então, descobriram, depois que conseguiram traduzir aquilo, né, descobriram que o que estava escrito ali eram 15 receitas
medicinais. Então, essa tabuinha ficou conhecida como Tábua de Nippur, porque foi onde ela foi encontrada, e é o primeiro registro que a gente tem mesmo. Então, é uma prova concreta, né, de que se manipulava medicamentos, né? Então, esse seria o nosso primeiro registro comprovado. No Egito também a gente tem um registro comprovado de um papiro que foi descoberto, que ele é conhecido hoje como papiro de Ebers, que ele tem ali descrição de 700 substâncias medicinais e 800 formulações. Então, vejam que de 15 para 700, 800 é um salto bastante grande, né? Então, dá para entender que os egípcios já dominavam mais a técnica de preparação de medicamentos. Então, tudo isso a gente pode dizer que são pais e mães ou avós das farmácias de manipulação que conhece hoje. Falando um pouquinho dos egípcios, obviamente eles utilizavam, né, o que eles tinham à mão, aquilo que existia lá no Egito. Então, eles preparavam medicamentos com sais de chumbo, por exemplo, que hoje a gente não, né, não pode nem pensar numa situação dessa, mas naquela época sal de chumbo, eles não sabiam dos efeitos tóxicos e utilizavam. Utilizavam cobre também e alguns ungüentos, tipo umas pomadas feitas com gordura de alguns animais que eles também tinham lá na região, como cobra, crocodilo, hipopótamo, e que a gente, né, num momento mais recente, utilizava gordura de porco para fazer as nossas pomadas. Na verdade, a gente utiliza até hoje. Mas isso fica para uma outra aula. Na Grécia, a gente tem, então, um desenvolvimento também da medicina bastante grande. A Grécia é a terra do Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Ele escreveu 53 livros sobre medicina e nesses livros, então, ele descrevia doenças, ele descrevia tratamentos e descrevia técnicas para produção de medicamentos para essas doenças, né, para esses tratamentos. Então, também, dentro desses 53 livros, tem muita informação. Uma questão interessante é que na Grécia a gente teve a primeira separação do médico, né, e do que a gente chamaria hoje de farmacêutico. Então, até então, a mesma pessoa que diagnosticava uma doença, ela recomendava o melhor tratamento e ela preparava o medicamento. Então, assim, né? Fazia tudo, né? Diagnosticava, via qual era o melhor tratamento, ia lá e preparava o medicamento e administrava para o paciente. Ou seja, fazia o papel do médico, do farmacêutico e do enfermeiro também. E ali na Grécia começou uma questão de não, nós somos médicos, então a gente faz diagnóstico e indica quais são os tratamentos. Não vamos preparar medicamento, é uma coisa menos nobre, né? Então não queremos mais ter esse papel, vamos deixar para outras pessoas, porque não é tão digno da nossa profissão, né? Ficar preparando medicamento, então vamos deixar para outras pessoas. E daí separou-se, né, o médico do preparador de medicamentos ou farmacêutico, né? No Império Romano a gente tinha também uma situação bastante interessante, que era a própria característica do Império Romano, né? O Império Romano ele foi criado basicamente para conquistar territórios, e eles, então, durante o auge do Império Romano, eles se expandiram para todo lado, né, conquistando novos territórios e tudo mais, e cada território conquistado, né, virava escravo. E eles foram bastante espertos para descobrir em cada um desses territórios quem eram os médicos, né, dos territórios, das regiões, pegavam esses médicos, levavam para Roma e
mantinham esses médicos em Roma como escravos lá em Roma. O restante da população ou morria ou se transformava em escravo no seu próprio território. Mas os médicos eles mandavam então para Roma. Por quê? Porque eles precisavam do trabalho dos médicos para tratar dos seus guerreiros. Então imaginem que o Império Romano precisava dos guerreiros para conquistar novos territórios, os guerreiros se feriam e os médicos então eram escravizados para tratar desses guerreiros para que eles pudessem voltar logo e conquistar outros territórios. Eles eram escravos, né? Mas continuavam sendo médicos e, além de tratar dos pacientes, eles preparavam os medicamentos que eram necessários para os pacientes. Lá no Império Romano, a gente tem a presença do Galeno, né, que é um médico, mas que se interessava muito pelos medicamentos. Então, ele estudou muitos medicamentos, ele descreveu muitos medicamentos, mais ou menos 450 fármacos, né? E pelo fato de ele se dedicar tanto aos medicamentos, ele passou a ser considerado o pai da farmácia. Então, o pai da farmácia é um médico, porém com um espírito bastante voltado para medicamentos. Falando lá no mundo árabe, eles tinham uma medicina tradicional desenvolvida e lá eles dividiam totalmente o trabalho do médico e o trabalho do farmacêutico. Porque dentro ali no caso anterior, né, que a gente falou do médico separado do farmacêutico, eles acabavam trabalhando juntos, né? Um ajudando o outro. Um se intitulava médico, outro se intitulava farmacêutico, mas eles trabalhavam juntos. E aqui no mundo árabe o trabalho foi totalmente separado. Então, os farmacêuticos, né, da época, eles saíram do mesmo ambiente do médico e foram para as ruas. Eles foram criar estabelecimentos que vendiam drogas. E a gente tinha duas situações aí. Tinha estabelecimentos que eram de leigos e estabelecimentos. Os estabelecimentos de leigos eram estabelecimentos que, além de vender os medicamentos e as drogas, vendiam outras coisas, né? E o conhecimento dos proprietários era bem pequeno em relação aos medicamentos, porque eles não tinham conhecimento técnico, né? É como se fosse hoje uma farmácia sem farmacêutico. E, né, os estabelecimentos dos farmacêuticos mesmos eram estabelecimentos onde só se trabalhava com medicamento, com ervas, esse tipo de coisa, mais produtos voltados para a saúde, e existia a presença do farmacêutico. Bem parecido com o que a gente tem aqui hoje. E aqui no Brasil, antes do descobrimento, a gente tinha as tribos, e lá dentro das tribos, aquilo que acontecia lá na pré-história acontecia aqui no Brasil também. Tinha sempre um que era o responsável, né, pela saúde da tribo, que era o pajé. E ele, então, da mesma forma, ele observava os animais, né, ele ia buscar as informações e utilizava, então, aquelas plantas medicinais, aqueles produtos à base de origem animal ou origem mineral, muitas vezes, né? E tinha mais uma função que era a questão dos cantos, das rezas e tudo mais. Então, era a associação da medicina, né, com a religião. Então, no final das contas, eles tinham essa associação para poder, muitas vezes, trazer a cura mais facilmente, porque hoje a gente sabe, né, que o paciente que tem uma crença maior na técnica, né, ele acaba se restabelecendo com mais facilidade. Então, aqui é a mesma coisa. Então, era assim, eles viviam na tranquilidade, né, cada um
na sua tribo e tudo mais, até que chegaram os portugueses. E os portugueses, além de trazer um monte de novidades para eles, né, trouxeram várias doenças também. Muitos índios acabaram morrendo por doenças que eram desconhecidas daqui, que não eram daqui, eles não tinham contato nenhum, e simplesmente os portugueses, quando chegaram aqui, acabaram trazendo um monte de coisas novas, né, doenças novas, que fez com que a própria medicina indígena não conseguisse combater muitas doenças. Então, muita gente morreu por essas doenças que às vezes não praticamente nem afetavam os portugueses, porque eles já estavam praticamente imunes, como um resfriado, qualquer coisa assim, mas para quem nunca tinha tido contato, isso virava uma doença bastante grave, né? Com o passar do tempo, os portugueses começaram a trazer algumas coisas para o país que eram comuns eles levarem para os locais que eles conquistavam. Isso aconteceu aqui, aconteceu na costa da África, né? Vários lugares que foram colonizados por portugueses. Então, eles tinham um sentimento religioso católico muito grande, então eles traziam a religiosidade para o país que tinha sido conquistado, para o local que tinha sido conquistado, e além de trazer, né, a religiosidade, eles impunham isso para os. Então, era uma técnica já que eles tinham de levar a Igreja Católica com tudo para os ambientes onde eles conquistavam e transformar os nativos, né, em católicos também. Os espanhóis também acabaram por fazer a mesma coisa, né? E aqui, então, a gente tem o caso de São Paulo, né, que foi, então, ela começou com o José de Anchieta, que ele se instalou num determinado local, lá foi criada uma igreja para fazer essa catequização. Aí, com o passar do tempo, essa igreja, obviamente, tinha um mosteiro junto para que os religiosos morassem ali. Então, com o passar do tempo, as pessoas que tinham que ser catequizadas foram catequizadas, outras pessoas começaram a chegar no lugar, se reunir em volta da igreja, como acontece com qualquer pequena cidade, né, que o centro, né, de crescimento é a igreja, o ponto inicial de muitas cidades é a igreja e a praça que tem na frente. Mesma coisa aconteceu ali. Então, com o passar do tempo, a catequização já não era mais importante, mas a questão era manter a religiosidade. E as pessoas foram se instalando ali ao redor desse local, e, né, crianças nascendo, crianças crescendo, dali a pouco perceberam que as crianças já estavam em idade de ser alfabetizadas. E daí a própria Igreja Católica resolveu transformar aquele mosteiro que eles tinham em uma escola, e abriram esse colégio para a população, para poder, então, educar as crianças. E, né, criança, todo mundo sabe como é que é. Um dia está brincando, cai, se machuca, um dia, do nada, tem uma febre. E, dessa forma, quando isso acontecia, muitas vezes eles tinham que utilizar os próprios medicamentos que eles traziam de Portugal, né, para uso próprio. E, então, muitas vezes isso acontecia. Utilizar os próprios medicamentos para tratar de uma criança que está com algum problema de saúde ou que se machucou e assim por diante. E, né, em emergências, a população da cidade sabia, da pequena cidade já sabia, né? E muitas vezes, então, numa emergência, as pessoas iam bater lá na porta do colégio e pedir para os religiosos se eles poderiam ceder medicamentos e tudo mais, a determinada situação que estava acontecendo. E, mais à frente, os religiosos perceberam que talvez eles precisassem
aumentar o estoque deles de medicamentos para poder suprir essa necessidade que começou a aparecer. E, dessa forma, eles transformaram uma determinada parte do colégio num ambiente para entrega de medicamentos. E abriram as portas para o... E dessa forma a gente tem a primeira farmácia ou primeira botica do Brasil sendo aberta para a população. Acontece também a mesma coisa na Bahia, mais ou menos no mesmo tempo, mas, né, se considera que essa foi a primeira farmácia do Brasil. Depois dessa vieram outras, e a gente teve também uma outra situação dos chamados mascates, que eram aqueles indivíduos que compravam um monte de produtos diferentes para levar para o interior do Brasil para vender esses produtos para as pessoas que já estavam morando lá no interior e não tinham acesso a muita coisa. Então, eles compravam alimentos, compravam panelas, compravam enxadas, um pouco de tudo, né, para revender lá dentro do país, lá no interior do país. E eles levavam medicamentos, e eles tiveram que aprender um pouco sobre medicamentos para poder indicar esses medicamentos. Então, consideram muitas vezes esses mascates como boticários, né? Dentro da nossa história, eles faziam o papel de boticário, apesar de não terem o conhecimento teórico da nossa profissão, mas eles acabavam fazendo um pouquinho desse papel. Aí a gente tem uma situação que é a chegada da família real no Brasil. Veio o rei de Portugal, fugido, né? Porque Napoleão tinha prometido que ia matar ele se encontrasse ele, não sei o quê. Aí não era só o rei, né? Mas toda a realeza e toda a corte que estava ameaçada de morrer. Então, toda essa gente acabou vindo para o Brasil fugida, né? Vieram correndo para cá para se esconder do Napoleão com medo de serem mortos. E chegaram no Rio de Janeiro, uma cidade pacata, né, tranquila, tal, e de repente 400 pessoas diferentes aparecem do nada e se instalam ali. Então isso virou uma confusão muito grande na cidade. Imaginem que o rei de Portugal ele ganhou uma casa para morar, né? Uma casa não, um palácio para morar. Ele foi morar lá e uma boa parte dessa corte foi morar lá. E eu imagino assim que deviam perturbar bastante, e ele começou então a pensar, tipo, nossa, o que eu faço para essa gente parar de perturbar? Isso aqui é uma história da minha cabeça, né, gente? Mas, tipo, então o que eu vou fazer? Vou dar algum tipo de trabalho para essa gente. E ele começou a distribuir títulos para essas pessoas. Títulos, né, de algumas profissões. E ele deu títulos de boticário para vários desses indivíduos. A partir do momento que ele deu esse título, ele estava permitindo que essas pessoas, então, trabalhassem como boticário, mesmo sem elas ter conhecimento nenhum. Então, para que essas pessoas fossem trabalhar, ele deu esses títulos e elas foram, então, eles montaram algumas boticas, né, e começaram a trabalhar. E naquela época era a produção de medicamento, né, manipulação mesmo, né? Até que vocês vejam que situação a coisa aconteceu, que em 1744 devia ser tão complicado esse processo dessas boticas que foi preciso que a vigilância sanitária da época expedisse uma legislação, conhecida como Regimento 1744, para tentar regular um pouco a situação das boticas que existiam naquela época. Dentro dessa legislação, esse regimento, eles exigiam o quê? Que as farmácias tenham balanças, tenham pesos, tenham livro de registro e tenham qualidade de matéria-prima. Quando havia uma legislação, principalmente aqui no Brasil, é porque se detectou algum problema, né, e para resolver esse problema, cria-se uma legislação.
não se faz isso de forma preventiva, faz isso para, né, porque quando a coisa estoura, daí cria-se uma legislação para isso não acontecer de novo. Então, dá para imaginar que esse regimento foi criado porque provavelmente as boticas da época não tinham essas coisas mínimas que são, né, obrigatórias para você poder manipular. Como é que você vai manipular um medicamento se você não tem uma balança para você pesar a quantidade certa desse princípio ativo, né? Então, dá para imaginar que as formulações eram feitas tipo no olho mesmo. Então, esse regimento veio para tentar dar uma melhorada na situação. E, com o passar do tempo, né, a gente acaba tendo criação de escola de farmácia, Ouro Preto, Rio de Janeiro, e lá no começo do século XX, a gente tem o farmacêutico como um ser extremamente respeitado. Por quê? Porque o farmacêutico era o único profissional que tinha conhecimento para preparar medicamentos. Então, a gente tinha um outro profissional que preparasse medicamentos e que concorresse com ele. Então, se o farmacêutico não estivesse presente, o medicamento não saía, porque ele tinha as técnicas, tinha o conhecimento, ele sabia como fazer, né? E uma outra pessoa podia tentar pegar uma fórmula com o farmacêutico, mas ela não ia conseguir repetir. Então, o farmacêutico era extremamente respeitado. Quando a gente fala do farmacêutico dentro das boticas, ele era obrigatoriamente ele tinha que ser o proprietário dessas boticas, né? E dentro dos hospitais, ele era contratado, então, para ser o preparador de medicamentos. Se ele não tivesse lá, não tinha medicamento. Então, ele era muito bem pago, né? E as farmácias, as boticas também tinham um rendimento bastante grande, porque eram os únicos que tinham a capacidade de produzir medicamentos. Até que em 1930, né, depois da Primeira Guerra Mundial, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, década de 40 ali, a gente tem a entrada de indústrias farmacêuticas aqui no Brasil. E essas indústrias, elas vêm com tudo, elas vêm para derrubar mesmo as boticas e derrubar o trabalho do farmacêutico. Então, elas vinham com a proposta de nós produzimos medicamento em série. Então, como a gente tem máquinas que fazem isso, os medicamentos saem todos iguais. Enquanto o medicamento feito pelo boticário vai depender muito do humor dele. Um dia ele está bem, ele faz o medicamento direitinho, no outro dia ele não está muito bom, faz de qualquer jeito. Um dia ele bebeu um pouco demais, está um pouco perdido. Então, nós, indústria, damos a garantia de que o nosso medicamento é sempre igual, porque ele é produzido sempre de forma igual. E outra questão, eles entraram com um preço muito abaixo do que era o preço que uma farmácia, né, uma botica poderia conseguir precificar em um determinado. Então, eles vieram realmente para derrubar e colocar os seus produtos no mercado. E os hospitais, né, vendo essa possibilidade, eles começaram a pensar assim, tá, por que eu vou continuar pagando esse farmacêutico então, se, né, eu não preciso mais que esse medicamento seja preparado, eu posso simplesmente comprar o medicamento pronto, e por que eu vou então, contratar um farmacêutico, se eu posso ter uns 3, 4 técnicos com o mesmo com o valor de um farmacêutico, eu posso contratar 3, 4 técnicos, se eles vão simplesmente pegar o medicamento da prateleira e entregar lá para a enfermeira para ela administrar. E assim, né, farmacêutico acabou tendo a profissão quase extinta, né? Então, o hospital já não contratava mais, já não queria mais saber de farmacêutico, não precisava mais. E as boticas, né, na verdade, elas tiveram que se adaptar. Ou elas começavam a
incorporar os medicamentos industrializados no seu estoque e vender esses produtos, ou elas iriam simplesmente fechar. E isso foi o que aconteceu. Algumas farmácias foram fechando, algumas foram se adaptando, colocando os medicamentos industrializados, e o tempo foi passando, até que a gente, em 1973, que foi quando jogaram uma pá de cal em cima das boticas aqui no país. O que aconteceu? Em 1973, surgiu uma lei, que é uma lei que está vigente até hoje, inclusive, a Lei 5991, que fala o seguinte: a partir de hoje, né, qualquer pessoa pode ser proprietário de um estabelecimento. Até então era só o farmacêutico, só ele podia ser o proprietário de uma farmácia, de uma botica, de um laboratório, né? E a partir desse momento, não. Essa lei tira essa obrigatoriedade. Então, qualquer um pode ser dono de um estabelecimento, desde que ele contate um farmacêutico. E daí, assim, os farmacêuticos que tinham as suas farmácias, a maior parte deles resolveu desistir, né? Alguns acabaram se adaptando, mas, né, essa concorrência com leigos passou a ser bastante complicada, e os farmacêuticos passaram a migrar mais para a área de análises clínicas. Então, por muito tempo, o farmacêutico se formava para não ser farmacêutico, mas para ser bioquímico. E isso veio, né, acontecendo com o passar do tempo, e as farmácias de manipulação praticamente desapareceram. Para vocês terem ideia, aqui em Curitiba só restaram 2. Então, por muito tempo, ficou só a farmácia Nilo Cairo e Augusto Stelfel, as únicas que sobreviveram. Mas sobreviveram assim, né, porque tinham clientes muito de muito tempo, muito fiéis, e assim eles conseguiram sobreviver bastante tempo. Até que, em 1977, um grupo de alunos aqui da Universidade Federal resolveu ir contra tudo isso que estava acontecendo, tipo, não quero me formar para trabalhar em análises clínicas, eu não quero ser bioquímico, eu quero ser farmacêutico, eu quero produzir o medicamento, não quero ficar lá no balcão de uma farmácia que a gente, como farmacêutico, dentro de uma farmácia, as farmácias precisavam contratar farmacêutico, mas eles não queriam que o farmacêutico frequentasse o ambiente, sabe? Então, eles pagavam para o farmacêutico não ir. Então, eles eram contra tudo isso, e eles resolveram, então, abrir uma farmácia de manipulação, abrir uma botica nos antigos, mas de uma forma moderna. Todo mundo, obviamente, falou: nossa, vocês vão quebrar a cara, nossa, não vai dar certo, não tem condições, esqueçam, vocês são loucos. Mas eles foram em frente, abriram essa farmácia de manipulação ali na Saldanha Marinho, começaram a fazer um trabalho bem legal com os médicos, né, mostrando para os médicos todas as possibilidades, né, todas as garantias que eles poderiam dar para os médicos dos medicamentos, todo o suporte que eles poderiam dar, e passando uma confiança bastante grande para os médicos começaram a acreditar nessa proposta e começaram a prescrever. Dessa forma, o Boticário começou a crescer como farmácia de manipulação. Outros alunos que foram se formando na sequência começaram a ver essa situação acontecendo, a farmácia se desenvolvendo, e começaram a abrir também as suas outras farmácias, as suas farmácias de manipulação. Então, assim, a partir do momento que o Boticário abriu a sua farmácia, outros começaram a aparecer, né, devagarinho, mas começaram a aparecer em Curitiba. E isso, né, começaram a ver que dava certo, que tinha possibilidade de crescimento, possibilidade de desenvolvimento, e isso foi se espalhando pelo país.
E hoje a gente tem farmácia de manipulação no país inteiro, né? Tem ainda muito espaço para muita gente, porque esse grupo resolveu ir contra todo e qualquer tipo de proposta que para eles não interessava, que era uma proposta que a proposta deles para eles era a mais interessante. E realmente foi um sucesso, a farmácia de manipulação deles foi crescendo, 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 até que o momento eles começaram a diversificar, começaram a trabalhar com ervas, começaram a trabalhar com cosméticos também, e os cosméticos começaram a fazer um sucesso muito grande, eram técnicas de distribuição de medicamento, de cosmético pelo país inteiro, colocaram os produtos no país inteiro, e assim chegou o momento que eles tiveram que decidir: ficamos com a farmácia de manipulação ou vamos para a indústria? E eles decidiram ir para a indústria. Mas tudo começou com essa farmácia de manipulação ali na Saldanha Marinha. Gente, só para terminar, eu deixei aqui dois links de duas farmácias de manipulação diferentes para vocês darem uma olhadinha. Uma delas é uma farmácia de São Paulo, ela mostra toda a estrutura interna dessa farmácia. Então, vocês vão ver a farmácia cheia de salas diferentes, cheia de equipamentos. É uma farmácia grande e ela tem, então, ela já está bem estruturada, ela deve ter uma demanda de produção bastante grande, e eles conseguiram, então, fazer com que aquela farmácia passasse a ser cheia de equipamentos. Mas a gente tem também farmácias de manipulação pequenininhas, que tudo é feito de forma manual. Então, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei esse vídeo para vocês terem uma ideia de como pode ser uma farmácia de manipulação dentro dos seus laboratórios, tá? E na segunda, é só uma questão de apreciação mesmo. É uma farmácia de manipulação que é aqui de Londrina, se eu não me engano. Tem uma história interessante. A dona começou com uma pequena portinha, essa portinha, né, foi ficando pequena, ela teve que aumentar, criou uma filial, criou uma outra filial, e agora, há pouco tempo, ela construiu uma nova farmácia de manipulação. Essa farmácia é a coisa mais linda do mundo, ela é inteira de vidro. Você consegue ver todos os laboratórios, consegue ver as pessoas trabalhando lá dentro, é a coisa mais fantástica do mundo. Então, deem uma olhadinha, só para vocês terem uma noção do que pode ser uma farmácia de manipulação. Beleza? Beleza? Dúvidas, pessoal? Alguma coisa? Não? Tranquilo, então. Eu vou só falar o seguinte para vocês. Esses dois links aqui, eles não estão naquele material que eu coloquei, disponibilizei lá para vocês. Então, eu vou tirar aquele material e vou colocar esse aqui com esses dois links, tá? Então, para chegar esses links lá. Alguém quer os links aqui pelo chat? Então, eu vou copiar. Se alguém quiser, já pega, e quiser distribuir para os colegas. Aí vai um. E aí vai o outro. Beleza, então, pessoal? Um bom final de semana para vocês, e semana que vem a gente continua.